Bom, dando início à nossa apresentação aí, vamos falar um pouco sobre geradores de termoelétricas. O nosso grupo é composto por Carlos Felipe, Iago Braz, Pedro Henrique e Vinícius Barbosa. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre os tipos de turbinas utilizadas nas centrais termoelétricas, que normalmente são as turbinas a vapor e as turbinas a gás. Nesse slide aqui, a gente vai falar um pouco sobre as turbinas a vapor. Basicamente, uma turbina a vapor é uma máquina térmica rotativa onde a energia térmica proveniente do vapor, que é medida pela entalpia, é convertida em energia cinética em virtude de sua expansão. A energia é então convertida em energia mecânica de rotação por meio da força que o vapor exerce nas partes rotativas. Então aí a gente tem na figura 1 aí um exemplo de turbina a vapor, a gente pode visualizar aí no caso as partes rotativas, que tem a função, né, de captar essa força que o vapor vai exercer, né, e depois transformar essa força em uma energia mecânica. Esse tipo de turbina ele pode ser classificado de acordo com o seu acionamento e de acordo com a sua ação. Uma turbina de acionamento elétrico é uma turbina que posteriormente vai acionar um motor, um equipamento elétrico, um compressor ou um gerador, né? Exemplos. E uma turbina de acionamento mecânico é uma turbina que posteriormente vai acionar um equipamento mecanicamente. E de acordo com a sua ação, né? Se ela é turbina de ação e turbina de reação. Só que isso aí varia de acordo com o seu funcionamento interno. Então, não vamos entrar nesse assunto, porque é mais basicamente sobre o funcionamento interno, de como é definida as pás e outras questões. Basicamente, existem alguns tipos de turbinas, e alguns exemplos são as turbinas de Curti e as turbinas Ratial, que são os exemplos de turbinas a vapor. Dando continuidade aí nos tipos de turbinas utilizadas em centrais termoelétricas, vamos falar agora sobre as turbinas a gás. As turbinas a gás são máquinas térmicas onde a energia potencial termodinâmica contida nos gases quentes provenientes de uma combustão é convertida em trabalho mecânico ou utilizada, né, para gerar uma propulsão. Então, aqui tivemos uma definição e basicamente as turbinas elas são basicamente iguais. São responsáveis, né, por capturar essa energia proveniente do gás e transformar em energia térmica. Tem pares, rotores, assim como as turbinas a vapor. Então aqui o diferencial delas é que elas utilizam gás. E a gente tem um ciclo aqui, mostrado na figura 2 que é um ciclo fechado, onde o gás ele vai entrar no compressor, passar pelo trocador de calor, passar pela turbina, gerar, né, energia mecânica e depois voltar para o compressor. Mas também temos uns ciclos abertos, onde vai passar pelo compressor, o gás vai passar pelo compressor, depois pelo trocador, vai sair pela turbina e não vai voltar novamente para o compressor. Ele vai ser expelido no caso do meu ciclo. Então, só que esses ciclos eles podem variar de acordo com o número de câmaras de combustão, o número de trocadores de calor, o número de turbinas, intercoolers. Então, eles podem variar de acordo com isso aí. E alguns tipos dessas turbinas são as aeroderivativas, as heavy duty, e elas também são classificadas quanto ao seu porte, pequeno, médio e grande porte, dependendo da sua produção em watt. Então aqui a gente tem uma aplicação, no Brasil, no caso, de uma turbina a gás, que foi exemplificada anteriormente, que é a 7HA da GE Power. Ela se encontra atualmente na usina termoelétrica de Porto, lá em Sergipe. Então a gente tem uma imagem, a figura 3, para visualização dessa turbina. Então a gente tem uma aplicação agora fora do Brasil, que é a turbina a vapor, né, citada, comentada no primeiro slide, que é SST 600EP da Siemens. E ela se encontra na usina central de Puerto, SA, localizada na Argentina. E a gente pode ver uma figura desse tipo de turbina, a figura 4 aí, representando ela. Bom, então dando continuidade ao que o Pedro já falou, né? Iria apresentar sobre o princípio de funcionamento do gerador elétrico, né? Então a gente sabe aí que numa usina termoelétrica, a energia que chega
na turbina é energia em forma de calor, né? E na qual através da turbina essa energia é transformada em energia mecânica e através do gerador elétrico essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. Então o princípio básico aí do funcionamento, né? É baseado aí no movimento relativo entre um espira e o campo magnético, né? E os terminais da espira eles vão ser conectados a dois anéis que estão ligados ao circuito externo através de escovas. E aí esse específico tipo de gerador é um gerador chamado de armadura giratória, como a gente pode observar na figura 5. Bom, e aí se a gente admitir que essa bobina ela gira com uma velocidade uniforme, né, e é submetida a um campo magnético também uniforme, né, um campo magnético B, e se essa velocidade é uma velocidade linear, né, do condutor em relação ao campo magnético, a gente pode obter a força eletromotriz através da segunda lei, ou, através da lei da indução de Faraday, no caso, através da equação 1. A gente pode ver aí que é a multiplicação entre a indução do campo magnético, o comprimento de cada indutor e a velocidade linear, vezes o seno desse campo magnético elevado à velocidade. E aí, para um número aleatório de espiras, né, a gente pode pegar essa equação e multiplicar por n, que seria o número de espiras. E aí a gente chegaria na equação 2. A variação, né, dessa força eletromotriz em função do tempo é determinada pela lei da distribuição da indução magnética sobre um polo, né? Essa distribuição ela depende também da zapata polar. E aí a gente sabe, né, que essa fém ela vai ser essa fém induzida no condutor, ela vai variar com o tempo, né, e vai variar de forma senoidal. E aí a gente pode observar na figura 6A, por exemplo, né, que ela vai mostrar uma bombina, um lado da bombina, né, em 12 posições diferentes, né, cada uma posição, né, com a distância aí com a diferença de 30 graus uma da outra. E aí na figura 6B, a gente pode observar como é que varia essa FEM, né, essa força eletromotriz, para cada posição das bombinas, né? Então a gente pode observar claramente aí a forma senoidal da variação dessa FEM. E aí, já nos geradores de campo magnético giratório, como a gente pode observar na figura 7, a tensão de armadura ela é retirada diretamente do enrolamento de armadura, que nesse caso aí seria um estator, né, sem passar pelas escovas. Então a potência de excitação desses geradores normalmente é inferior a 5% da potência nominal. Então esse tipo de gerador, esse tipo de armadura, né, que é a armadura fixa ou campo girante, ele é o mais utilizado devido a sua potência de excitação ser bem pequena, né, 5%, abaixo de 5%. Então ele é bem utilizado. Então, para uma máquina de um par de polos, né, a gente pode observar que a cada giro das espiras a gente vai ter um ciclo completo da tensão gerada, né? E aí os enrolamentos eles podem ser construídos com um número maior, né, de pares que serão distribuídos alternadamente, né, uma norte e uma sul, no caso. E aí a gente pode ter um ciclo a cada par de polos. Então se a gente obter N polos, né, dentro de uma máquina e aí obter uma rotação com a frequência aí com a velocidade, desculpa, com uma rotação, né, da máquina em RPM, né, e uma frequência em Hertz, né, a gente consegue obter através da equação 3, né, que aí onde F é a frequência em Hertz, o P é o número de polos, né, e N é a rotação, né, síncrona em RPM. E aí a gente pode observar que o número de polos da máquina ela vai ter que ser sempre par, né? Para formar os pares de polos, no caso. Então a gente pode observar, por exemplo, na tabela 1, né? Para frequências usuais, a gente pode observar como é que varia a velocidade através da quantidade de polos, né? De pares de polos. Por exemplo, para um par de polos, né? Para uma frequência de 60 Hz, a gente consegue obter uma velocidade de uma rotação de 3.600 RPM. Tanto que para 50 Hz a gente consegue obter 3.000 RPM. Então a gente consegue observar a variação aí para pares de polos, né? E como a velocidade de rotação, né? Como a rotação ela vai variar de acordo com a frequência aí
dada aí no. Falar aqui agora de geradores acoplados, né? Começando no gerador síncrono, que é a máquina elétrica mais utilizada na geração de energia, tanto acopladas em turbina a vapor, a gás, hidráulica, então é muito utilizado. Basicamente tem um rotor ali com um campo de corrente contínuo, né? Gerando fluxo magnético contínuo no estator e assim induzindo um conjunto de tensões senoidais. Ele é síncrono porque a frequência elétrica das tensões geradas está de acordo com a velocidade de rotação do eixo. E o legal é que ele é capaz de manter essa velocidade de rotação, né? Essa velocidade de rotação do gerador constante, né? Ter essa frequência de corrente alternada constante, fixa, independente do consumo de potência ativa. O campo produzido, ele é produzido por eletroímãs, né? Nesse caso, necessitando de corrente contínua para a ativação desses eletroímãs, que seria uma desvantagem. Ou esse campo pode ser produzido com ímãs permanentes, né, que já são magnetizados, ou bobinas com excitatriz, que esse excitatriz é como se fosse um pequeno gerador de corrente alternada ali, acoplada dentro desse gerador maior, né, para fazer o fluxo magnético contínuo, no estator induzindo o conjunto de tensões senoidais. Gerador assíncrono. Ele utiliza os mesmos princípios do motor de indução, onde se tem dois campos magnéticos girantes, né? Tanto que essa máquina ela pode ser usada como gerador e como motor. E quando o gerador, a velocidade de rotação do rotor, ela tem que ser maior do que a de sincronismo, né? A velocidade de geração de rotação do rotor ele tem que ser maior do que a velocidade de rotação do campo magnético ali no estator para você poder transformar essa energia mecânica que está chegando no rotor em energia elétrica. Além de ser menos complexo e mais robusto, essa montagem, uma vantagem desse gerador é a ausência de contatos mecânicos no rotor, que diminui manutenção e desgaste. E uma desvantagem é que a carga alimentada ela não pode se exceder, né? Senão o gerador ele para de gerar energia. Máquina de corrente contínua, né? Falar, apesar de ser um pouco ultrapassado, mas seria um gerador também. Vê que energia mecânica produz um movimento relativo ali entre os condutores elétricos dos enrolamentos de armadura e o campo magnético produzido pelo enrolamento de campo, que é basicamente o mesmo princípio dos outros, e assim induzindo uma tensão entre os terminais desse condutor. Dessa forma, aí, a energia mecânica, né, fornecida ao eixo, ao rotor, ela é armazenada no campo magnético da máquina para ser transmitida para alimentar alguma carga conectada à máquina. Então, basicamente, é a mesma ideia, porém, a corrente que sai seria uma corrente contínua, né? Trouxe uns exemplos aqui agora, né? Esse aqui é o maior turbogerador do setor sucroenergético brasileiro, as usinas de açúcar e álcool, né? Ele é na cidade de Delta, em Minas Gerais, e é um turbogerador da WEG. É de dois polos, né? Potência de 200 mil kVA, tensão de 13.800 volts, né? Rotação de 3.600 RPM. Aqui outro gerador da WEG, um turbogerador WEG ST40, que é um pouquinho menor do que o outro, né? Tem potência de 62.500 kVA, a tensão de até 3.800 volts e a rotação de 1.800 RPM. O legal desse ST40 é que eu encontrei um vídeo, né, com ele, né, toda a desmontagem dele, as peças, e para não precisar passar o vídeo, eu tirei prints e trouxe. Ali a excitatriz, né, a excitatriz que eu tinha dito, o rotor ele de polos lisos, né, provavelmente deve ser de dois polos, porque tem o rotor de polos lisos e o rotor de polos salientes, né? Onde vai ser enrolado ali os condutores. E esse aí é de polos lisos. O legal é que em cima desse turbogerador tem um trocador de calor, né? Com radiadores. E assim fazem essa troca térmica aí de todo o gerador, né? Buscando melhor eficiência. Vantagens. Como a gente viu nas apresentações anteriores, esses geradores são geralmente mais compactos que os utilizados em outros processos de geração de energia, o que permite uma grande vantagem, que é poderem ser construídos com maior rapidez e próximas de regiões de consumo, o que acarreta uma economia nos custos das linhas de transmissão. Outro positivo é que esse processo ele permite a utilização do gás natural, que é uma alternativa menos poluente comparado aos derivados do petróleo e o carvão. Além disso, várias matérias-primas podem ser utilizadas, como bagaço de cana-de-açúcar,
lenha, casca de cereais e entre outros. Atrelado a isso, a gente tem que esse processo pode ser utilizado, esse processo de geração pode ser utilizado em países onde se tem a falta de fontes de energia. E também atrelado a isso, a essa gama de materiais que pode ser utilizado, a gente pode citar o aproveitamento de energia, onde grandes empresas que descartavam energia, assim, a energia que não era utilizada no processo, agora eles reutilizam para gerar energia elétrica. Como exemplo aqui próximo da gente tem a Suzano, né? Que ela reutiliza a energia que seria descartada para geração de energia e o excedente ainda ela vende. E eu vi uma informação de que daqui, daqui uns 5 anos, no máximo 5 anos, as indústrias de celulose poderá chegar a 20 mil gigawatts-hora por ano, que é o dobro da capacidade de cogeração atual. Com isso, eles podem gerar a venda de 6,5 mil gigawatts-hora por ano, que é o suficiente a conter a demanda de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, que foi um estudo de uma finlandesa com o nome de Power. Em relação à planta de geração menor que nas hidrelétricas, como a gente sabe, as hidrelétricas elas necessitam de um campo bem grande, um campo de aplicação bem grande. Inclusive o gerador é gigantesco comparado a esse gerador de termoelétricas. Com isso, e também esse tipo de geração ele não é diretamente dependente de fatores climáticos, como é realizado na geração de energia pelo sol, né, a fotovoltaica, e a geração nas hidrelétricas. Desvantagens. Como desvantagem, a gente pode citar aqui a integridade das palhetas do rotor, que devido ao trabalho a altíssima temperatura, pode ocorrer a propagação de trincas nas palhetas, gerando um custo altíssimo para essa geração, para esse gerador. E também a desvantagem é o impacto ambiental, né? Pois esse tipo de gerador ele provoca um impacto devido à sua emissão de gases pelas chaminés, gases carbônicos e fumaça com partículas sólidas, essas que podem provocar doenças respiratórias, além de gases que aumentam a acidez da chuva, o que pode gerar também a famosa chuva ácida. O impacto ela varia conforme o combustível utilizado, como eu falei lá, que o gás natural ele é menos poluente do que o carvão e os derivados do petróleo. Também essa geração utiliza a água do mar, do rio, e as quais são retornadas mais quentes, o que afeta o ecossistema e os animais que vivem ali na região, esse habitat. E outra desvantagem é o custo operacional. Essas podem ser colocadas em operação após curto período de tempo, se comparado aos períodos exigidos pelas hidrelétricas, por exemplo. Entretanto, elas apresentam altos custos de operação, já que consumem combustíveis. Algumas termoelétricas elas podem ser finalizadas em alguns semestres, mas os custos de operação, entretanto, podem pôr limites à sua utilização.